Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, saudando mais uma vez a presença de todos, dizendo que é uma alegria imensa podermos compartilhar a palavra de Deus e nos reunir aqui para esse momento de encontro, de estudo com a palavra. Reginaldo, vocês vão cantar alguma coisa no início ou não se prepararam? Eu posso cantar uma canção com a mãe, em alemão ainda. Opa, então vamos lá. Quem entende a canção em alemão vai entender. Quem não entende vai fazer que nem eu. Vai escutar. Não, mas Depois... Guia-nos Jesus. Então a gente canta em português aqui em casa. Denner, bem-vindo. Vi que você chegou agora. Que bom ter você aí com a gente. Bem-vindo, Denner Luan. De Araguá, se não me engano. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen, wir uns an der Hand bis ins Vaterland. Soll's uns hart ergehen, lass uns festig stehen und denn durch Trübsal geht der Weg zu dir. Rühret eigener Schmerz, irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden, richte unseren Sinn auf das Ende hin und ordne unseren Gang, Jesu lebenslang. Führst uns durch raue Wege, gib uns auch die nette Pflege, denn doch du uns nach dem Lauf deine Tiere auf. Uau, muito obrigado. Que legal, e no 322, cantado sempre nos cultos de confirmação. Dona Érica não se conteve ali, cantou junto, né? Decor de cabeça, e mais alguns aí que são conhecedores da língua alemã também engataram ali junto. Que bacana. Muttersprache vergesst man nie. Aí, agora quem entende, entende. Né, Oma? Ist wahr, Oma? Muttersprache vergesst man nie. Darf man auch nicht. Nein, dankeschön, danke. Ok. Pastor Felipe, por favor, pode nos dirigir em oração inicial agora nesse momento e lembra da Thelma, pede por ela também, pela recuperação, que Deus continue abençoando. Pode ser? Em português, né? Obrigado, pastor. Oi, pastor. Oi. Podes incluir, por favor, uma moça chamada Adriana? A minha amiga pediu hoje à tarde, ela está internada com Covid, estado gravíssimo. Adriana. Ok. Adriana, mais alguém tem um pedido de oração? Sim, o Douglas, que participou do estudo com a gente também, não vai poder participar hoje, mas ele pediu para incluir a tia dele, Maria Salete, que está com problema de Covid também, está meio mal aí. Ok. Maria Salete. Eu também, pastor, eu também tenho uma amiga internada também em estado terminal, o Covid também, é Laura, professora também. Olha aí, quanta gente em estado difícil, né? Mais alguém? Sim, pastor, tem uma... Oi. Rogério, pode falar. Opa, uma aluna da Lica, o nome dela é Sara. Sara. Isso. Anota aí, Felipe. Pastor, tem o pai do Gerva também, né, que está internado com Covid. O pai do Gerva, eu não sei o nome dele. Eu também não sei ali. Escreve pai do Gerva, Deus sabe quem é. Eugênio Frick, a Carla também está pedindo. Não, o pai do Gerva é Eugênio. Obrigado, Carla. É isso, gente. Podemos orar ou alguém ainda tem? A avó do Jorge. Pastor Heriberto é o nome do pai do Gerva. Ah, Heriberto. E esse seu Eugênio é outra pessoa, né?
É aquele que eu te falei, do pai da Certo. doutora Sheila. Uhum. A avó do Jorge é Clotilde. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar uns pelos outros, né? Que oportunidade a gente tem para orar também aqui, juntar as nossas mãos e então pedir e clamar a Deus nesse momento por tantas pessoas que sofrem, que a gente sempre se lembre dessas pessoas em nossas orações, não só nos momentos de sofrimento, mas também orai uns pelos outros em todo o tempo da nossa vida, para que Deus nos fortaleça sempre na fé salvadora. Então, pastor Felipe, por favor. Vamos lá. Amado Pai Celestial, graças e louvor te damos pelo dom da vida. Te agradecemos por enviares o teu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Com isso, nós também te agradecemos pelo perdão que o Senhor nos concede através do teu Filho. E nós também te pedimos, Senhor, perdoe todos os nossos pecados, pecados que nós cometemos por palavras, pensamentos e ações. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão. Amado Pai Celestial, prometestes que nenhum mal sobreviria à nossa casa. Pedimos pelas pessoas que neste momento sofrem por causa da pandemia que nos assola, por causa da Covid-19, Dona Thelma, Adriana, Maria, Maura, a Sara, seu Liberto, Eugênio, a Clotilde, e tantos outros que estão sofrendo com esta pandemia. Envia o teu Espírito Santo Consolador sobre essas pessoas e os proteja de todos os males e todos os perigos, e que o Senhor seja o médico dos médicos e conceda a cura a essas pessoas. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua palavra, que entendamos e façamos a Tua vontade, pois somos apenas peregrinos neste mundo. Não escondas os Teus mandamentos, mas abra os nossos olhos, para que possamos perceber as maravilhas da Tua lei. Fale as coisas ocultas e secretas da Tua sabedoria. Em Ti colocamos a nossa esperança, a esperança de iluminar a nossa mente e o entendimento com a luz do Teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois Tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas. E de Ti vem toda a boa ação e toda a boa graça. Em nome de Jesus, nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado ao pastor Felipe. Na semana passada nós iniciamos uma temática de uma série de alguns estudos, 5 ou 6, sobre a administração da vida cristã. E nós estávamos falando semana passada que quando a gente fala em administrar a vida cristã, muitas pessoas resumem o tema da administração cristã apenas a questão de ofertas ou de mordomia da oferta. Quando na realidade nós vimos que toda a vida do cristão, ela foi confiada a Deus por Deus a nós para que nós a administremos. Isso envolve todas as coisas que nós temos. Nós vimos também que a palavra mordomia, ela tem muitos sentidos e ela foi sofrendo diferentes conotações ao longo do tempo. De modo que no Novo Testamento ela passou a indicar o próprio templo e depois passou a indicar a própria igreja cristã, portanto, as pessoas. Aprendemos também que mordomo é aquele que cuida de algo que não é seu, de algo que lhe foi confiado. E nós aprendemos que cuidar da vida cristã como um todo é, na realidade, uma dádiva que Deus nos concede. É um privilégio. Poder cuidar das coisas de alguém é porque alguém atribuiu a nós uma determinada confiança. E por isso temos, sim, um privilégio. E hoje queremos falar, então, dentro do grande tema da administração da vida cristã, sobre o tema de administrar a vida propriamente dita. Eu não vou projetar, mas eu vou falar e vou indicar alguns textos bíblicos. Vocês também podem colaborar na medida que quiserem, quer seja com perguntas
ou com contribuições, ou também com a leitura dos textos bíblicos que eu vou indicar. O pessoal aí que é mais rápido na internet, quando eu mencionar um texto bíblico e puder digitar o texto ali no chat, e daí aquelas pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade podem ver ali qual é o texto que foi mencionado. Bom, a mordomia da vida, ou seja, o cuidado da vida. Eu inicio fazendo uma pergunta para que você responda aí no seu íntimo. Por que eu vivo? Qual a resposta que você tem para esta pergunta? Você já se perguntou por que eu vivo? Ou então, para que ou para quem eu vivo? Para que você vive? Algumas pessoas vivem de uma maneira muito egoísta. Vivem para satisfazer a si próprios, vivem para si mesmos. Alguns vivem sem nenhum objetivo na vida. Talvez tenha aqueles que vão responder, sei lá porque eu vivo, nem sei porque eu estou aqui. Alguns sentem um eterno vazio, ou seja, são pessoas que estão sempre com aquela cara de paisagem, com aquele pensamento de paisagem, sentindo eternamente um vazio. Nada lhes preenche, nada lhes dá sentido de vida. Mas há também aqueles que dizem, eu vivo para aproveitar a vida. E aproveitar a vida é gozar de todos os prazeres que a vida me proporcionar. Da boemia, da bebedeira, dos vícios, das comidas boas, dos bailes, das festas, dos encontros, sei lá. Cada um tem os seus gostos, é bem subjetivo. Mas talvez alguns digam, eu vivo para fazer o bem para o próximo nesse mundo. Eu quero fazer da minha vida uma vida de caridade, uma vida de benfeitorias. Mas há também aqueles que vivem para ajuntar fortunas. Trabalham, se dedicam, constroem um currículo, vão em busca, chegam num patamar, não está bom, querem galgar um degrau maior. Alguns vivem para adicionar fama à sua vida. Outros têm como objetivo de vida um determinado status profissional. Outros talvez seja adquirir conhecimento, ter muitos diplomas, ser sábio em muitas teorias, em muitos conhecimentos. Mas há também aqueles que nem enxergam sentido para a vida. De repente a gente encontra alguém que você pergunta ou vê naquela pessoa um jeito tão desanimado de viver, que a pessoa é mais ou menos como aquele, céus, vida cruel, né? Ela não vive. Ela meio que sobrevive. É tipo encosto de rio. Vai sendo tocada. Para onde a água levar, deixa a vida me levar. Tem até essa canção, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É uma vida sem propósito, sem objetivo. Alguns dizem, eu nem vejo razão na vida. Essa vida só tem os pessimistas, né, que vão dizer, essa vida só tem coisa ruim. Essa vida só tem maldade, essa vida só tem sofrimento, ninguém presta nesse mundo. Ninguém gosta de mim. Eu nem sei porque eu estou aqui ainda. Você não conhece alguém assim que é amargurado? Quem sabe você seja assim. E outros vão dizer, deixa de bobagem, vamos levar a vida. Eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, dizem uns, mas eu nunca pensei, nem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Essas são as famosas perguntas existenciais. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, afinal, por que eu vivo? Eu dei várias alternativas de respostas. Alguma delas se encaixa com você? Alguma delas justificaria a tua resposta, por que eu vivo? Essa é uma pergunta para a qual a ciência tem se debruçado em tentar responder ao longo do tempo. A filosofia, então, especialmente, tem criado diversas
hipóteses para responder essas perguntas existenciais. Nós temos aí diversas teorias que dizem decifrar ou explicar o enigma da vida. Quem nós somos? De onde nós viemos? E para onde nós vamos? Bem, se a gente não sabe responder essas 3 perguntas básicas e essenciais com toda a segurança e propriedade, você há de convir comigo que nós não vamos descobrir o propósito da nossa vida. Nunca. Bom, qual é o problema, então, da ciência, da filosofia, se dedicar aos montes e não conseguir explicar a razão da vida? Por que é que não conseguem achar respostas que sejam satisfatórias para essas perguntas? E a resposta, sem dúvida nenhuma, é porque buscam a resposta na fonte errada. O homem procura buscar respostas para a sua vida nele mesmo, na sua própria capacidade de investigação, na sua própria capacidade de raciocinar. Ou seja, é uma busca antropocêntrica voltada para o homem, olhando para si mesmo e achando-se detentor e conhecedor de todas as respostas. 1 Coríntios 13 vai dizer, né, a ciência passará, havendo conhecimento passará. Porque é tudo falho, porque é tudo limitado. Por mais que a ciência seja uma bênção na nossa vida, ela não tem todas as respostas. Então, o objetivo da vida, ele está fora do ser humano. O objetivo da vida, e nós precisamos olhar como cristãos para a fonte correta de busca. E esta fonte é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e tentamos responder, por que eu vivo? Nós vamos observar que, biblicamente, o objetivo da vida, ele é revelado por Deus. Você está de posse da sua Bíblia, então abra logo a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo da Bíblia. E você vai ler lá. No princípio, criou Deus. Cuidado com algumas traduções ou versões que são tendenciosas. Algumas Bíblias cuja tradução não são muito boas, elas tendem a traduzir num princípio. Isso significa que abre precedentes ou margens para outros princípios. A Bíblia é certeira, ela diz no princípio, no começo de tudo. Por isso que a palavra Gênesis significa origem, começo. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa bacana. Essa é a teoria do criacionismo. Deus criando todas as coisas. E agora eu quero chamar a atenção para vocês, ou de vocês, para esse aspecto. Quando a gente aprende sobre aquilo que designa a própria palavra ciência, nós aprendemos que ciência é tudo aquilo que é verificável e é capaz de ser reproduzido inúmeras vezes e ter o mesmo resultado. Quem já estudou na escola deve ter aprendido isso. Agora, isso então, quando é possível repetir e ter o mesmo resultado, isso se torna uma teoria verificável. Quando a gente fala, por exemplo, do evolucionismo, que é a teoria da ciência, que envolve várias coisas, né? O evolucionismo não é uma coisa tão limitadinha assim, mas vai dizer que alguém já conseguiu comprovar, replicar várias vezes, então é uma hipótese. Tanto quanto a Escritura Sagrada, que também é uma hipótese para se encaixar na ciência. Mas é uma hipótese que nós cristãos temos a certeza que Deus está falando. Então, entre confiar numa hipótese do homem e numa hipótese de Deus, nós não podemos ter dúvida. Precisamos escolher aquilo que vem de Deus. A teoria do criacionismo, então, é Deus criou todas as coisas. Agora eu vou fazer uma pergunta e quem souber, abre o microfone e me responde. Qual foi
a matéria-prima que Deus usou para criar o mundo? Alguém responde? Acho que não teve matéria-prima, pastor. Qual foi? Eu acho que não teve. Foi o verbo. O verbo. O verbo, ele usou a sua palavra. Né? A sua palavra. Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque o marceneiro usa a madeira como matéria-prima e assim por diante. E Deus usou o quê? Deus usou a sua palavra. A sua palavra criadora, poderosa, capaz de dar forma e existência, é uma criação, nós dizemos, ex nihilo, a partir do nada. Daí vem a expressão nihilismo para falar de vazio. Então, a Bíblia continua dizendo, e a terra era sem forma e vazia, não havia nada sobre a face das águas, a não ser a escuridão. E a palavra de Deus, então, se você vai olhar lá no versículo 3, disse Deus, depois no versículo 6, e disse Deus, no versículo 9, e disse Deus, e assim por diante. E aí, se você vai lá em João, capítulo 1, você vai descobrir que esta palavra criadora era Jesus, o Verbo encarnado. Pode ler. Leia João, capítulo 1, e você vai reconhecer, lá com todas as letras, que a palavra por meio da qual Deus criou o mundo é o Verbo que se fez carne. Então, onde é que estava Deus na criação? Deus, o Pai, falava. Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. E Jesus? Jesus era a palavra por meio da qual Deus fazia as coisas vir à existência. Então, nesta criação, Deus não criou apenas as coisas, os animais e os outros seres animados e inanimados, mas Deus criou também o homem. E lá no capítulo 1, versículo 26, Deus dotou o homem com uma capacidade diferente dos outros animais. Alguém pode ler Gênesis 1, 26? Posso ler aqui? Por favor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Muito obrigado. Deus dotou o homem de uma mente racional. E Deus lhe deu autoridade. Deus o colocou num belo jardim e o homem era a coroa da criação de Deus. Veja, o mundo estava sob o comando do homem. Olha o versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. E aí no versículo 28, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. E o que significa ter criado o homem à sua imagem? Esta imagem não é uma imagem física, mas é uma imagem espiritual. E em que é que consiste essa imagem espiritual a qual Deus criou o ser humano? Quem é que me explica? Quem me ajuda? Em que consiste a imagem do homem, a imagem de Deus? Vamos? Dou-lhe uma? Acho que santo, sem pecado. Isso mesmo. Deus criou o homem mais próximo da perfeição, né? Exatamente. Exatamente. Veja, justiça e retidão são as primeiras coisas que caracterizam essa imagem e semelhança. Alguém procura rapidinho aí Efésios 4, 24, e alguém já vai procurando Colossenses 3, 10. Primeira passagem, Efésios 4, 24. Quem achar, já pode sair lendo. Efésios 4, versículo 24, e depois Colossenses 3, 10. Quem achou Efésios?
É Efésios 24, pastor? 4:24. 4:24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Obrigado. Em justiça e retidão. E essa justiça e retidão procedem da verdade. E Jesus diz que ele é a verdade. O próprio Evangelho, o Evangelho encarnado de Deus. Então, notem, a imagem e semelhança de Deus tem a ver com esse estado de santidade, de justiça e de retidão. Colossenses 3:10. Eu vou ler. Por E vos favor. revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Obrigado. Notem que aqui entra um aspecto novo. Esta imagem também compreendia um perfeito conhecimento da vontade de Deus. Então, o homem, quando foi criado por Deus, ele trazia esse aspecto. Ele era justo, ele era reto, ele possuía um perfeito conhecimento daquilo que era a vontade de Deus. É por isso que o Salmo número 8, um salmo muito bonito, ele diz, quem é o homem para que Deus se lembre dele? Ele se pergunta isso, né? Quem sou eu para que você se lembre de mim, ó Senhor? E aí ele diz, Deus me fez apenas inferior um pouquinho a ele mesmo. Do tanto que Deus nos ama, e do tanto que nós somos considerados a coroa da criação de Deus. Então, nesse estado de perfeição, qual era o objetivo da vida do ser humano? Essa é uma pergunta importante para a gente responder. Nós perguntamos hoje, por que eu vivo? Então, para saber responder essa pergunta, tem que perguntar, por que Deus me criou? Ou para que Deus criou o ser humano? Bom, Deus criou ele num estado de retidão, de santidade, de perfeição, com total conhecimento da vontade, com pleno conhecimento da vontade de Deus. Claro que era a vontade revelada, mas era um conhecimento perfeito. Então, nesse estado, o objetivo supremo era de que o homem vivesse em plena comunhão com Deus. E que essa comunhão fosse refletida em louvor a Deus. Então, logo esse era o propósito da vida humana. Viver em comunhão com Deus para honrar e glorificar a Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Mas a verdade, ou infelizmente, é que esse objetivo da vida foi perdido. E nós conhecemos isso. O 3º capítulo da Bíblia narra essa tragédia que estragou a comunhão, que rompeu a nossa relação perfeita entre Deus e a humanidade. De modo que o homem passa a ser destituído da presença, da graça de Deus. E essa imagem que Deus havia criado o ser humano com retidão, com perfeição, com pleno conhecimento da sua vontade, foi perdida. Então o homem perde, junto com a queda em pecado, a imagem de Deus. Ele não tem mais esse estado de santidade e de imagem e semelhança ao seu Criador. Em lugar da santidade que ele tinha, ele se torna agora um pecador. Em lugar da liberdade que ele tinha e possuía uma liberdade plena, ele passa a ser agora escravo de Satanás. Você já observou que muitas pessoas que dizem viver livres, eu vivo a minha liberdade, na realidade são escravos de Satanás? Não há mais uma liberdade plena na nossa vida, após o pecado. O homem que antes era imortal, agora passou a conhecer a morte. Tanto a morte temporal, que é aquela morte que a gente vai para o caixão, como a morte eterna, que é a separação eterna de Deus para aquele que é condenado. E fora isso, o homem foi expulso do paraíso. E essa expulsão do paraíso, ela também traz uma conotação da gente perceber visualmente ter sido retirado da presença de Deus. Deus não pode compactuar com o pecado. Deus é santo, Deus é justo, e ele não comunga com o pecado. E aí nós observamos lá em Gênesis 5:3 que os filhos dos primeiros pais, eles já não nasceram mais com a imagem e semelhança de Deus.
Alguém confere aí, Gênesis 5, versículo 3. Eles nascem com a imagem que herdaram agora dos pais, uma imagem pecaminosa. Gênesis 5, 3. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Como é que era? 5, 3? 5, 3. Desculpe, eu li 2. Então, de novo. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Obrigado. Notem, já não são mais a imagem e semelhança de Deus. Os filhos de Adão agora passam a nascer segundo a sua imagem, a imagem de Adão e a semelhança de Adão. Mas não é conforme o rosto de, é parecidinho com o pai Adão. Não, é a imagem espiritual. Nascem pecaminosos. Então, eles herdam a culpa do pecado. Então, quando a gente não nasce... atenção agora para um erro doutrinário que às vezes as pessoas cometem. A gente não nasce com o pecado original. O original já diz, é uma vez só. É o primeiro. O que é que a gente herda dos nossos pais quando a gente nasce? A gente herda a culpa do pecado. Então, o que é que o batismo lava de mim? O batismo me lava a culpa do pecado. Porque qual é a consequência da culpa do pecado? Bom, Romanos capítulo 6 vai dizer, o salário do pecado é a morte. A consequência direta do pecado é a morte no sentido de separação, de condenação. Romanos 3, 23 vai dizer porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Note, se o salário do pecado fosse a morte, conforme diz Romanos 6, 23, e parasse por ali num ponto final, a nossa vida não teria esperança. Mas ali coloca uma vírgula e vem uma conjunção mas. E aí muda a história. Mas o dom gratuito, presente, veja novamente salvação como presente de Deus, não como algo que nós conquistamos ou fazemos por merecer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aonde? Em Cristo Jesus. Então o homem passou após a queda ser concebido em pecado. Salmo 51, versículo 5. Alguém pode rapidamente achar esse texto e ler para nós? Salmo 51, versículo 5. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, aquela história de que criancinhas são anjinhos quando nascem, é historinha para boi dormir. Não existe criancinha que nasce sem pecado. Ou melhor, que nasce destituído de natureza pecaminosa. Eu nasci na iniquidade. Nós herdamos a culpa do pecado. Nós atraímos a ira de Deus, a morte temporal, a condenação eterna. Então, as criancinhas, quando nascem, elas carregam essa culpa hereditária, herdada, da natureza pecaminosa dos seus pais. E por isso a importância de batizar logo as crianças, para que elas sejam lavadas dessa culpa, e para que Deus acenda nelas, por meio do seu Espírito Santo, que age na palavra, ligada à água, acenda a fé no coração das crianças. Gênesis 8, 21 vai dizer assim, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. E a palavra original é meninice. Ou seja, desde pequenos, o ser humano, ou desde pequeno o ser humano, ele traz consigo a maldade, o sentido do pecado. Romanos 8, versículo 7, alguém procura? E alguém já procura Efésios 4, 18. Romanos 8, 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. E depois Efésios 4, 18.
Romanos 8, versículo 7, primeiro. Quem lê? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Isso. O pendor, o desejo da carne, ele é contrário a Deus. Então, os nossos desejos naturais, as nossas vontades naturais, elas são sempre contrárias à vontade de Deus. Você já observou como a gente tem que lutar, muitas vezes, para ler a Bíblia? Às vezes você faz aquele planejamento, né? Ah, vou ler a Bíblia todos os dias, mas parece que sempre dá um enrosco. Eu vou ir ao culto essa semana e parece que tudo colabora para que você encontre razões para não ir ao culto. E assim por diante. Porque as nossas vontades naturais, nós pendemos muito, quer dizer, há uma força natural pecaminosa que habita em nós e que tenta nos afastar. Por isso a necessidade da vigilância, por isso a necessidade de estar em constante comunhão com Deus por meio da sua palavra. Porque o pendor da carne, diz ali, é inimizade contra Deus. Humanamente falando, o ser humano não quer ser amigo de Deus, porque ser amigo de Deus significa renunciar a uma porção de coisas que lhe dariam temporariamente muito prazer e muita alegria. Então, por que é que eu vivo a vida? Para satisfazer a quem? Se eu não entendo para que eu fui criado, se eu não compreendo para que um objeto foi construído, foi fabricado, nunca vou saber dar devida utilidade para ele. Aqui em casa tem um negócio que a gente ganhou uma vez, uma pecinha assim, pequenininha, e nunca sabia o que fazer com ela. Até que alguém veio aqui, contou e ensinou que aquilo era um descascador de laranjas. Uma hora que eu achar, eu vou mostrar para vocês. Não dá para dizer que é. Mas quer dizer, a gente só descobriu o propósito daquele objeto quando a gente soube a resposta para que ele foi feito. Então, por que eu vivo? Se eu não sei responder quem me fez e para que me fez e com que propósito me fez, então também não sei responder por que eu vivo. E é por isso que muita gente tem objetivos errados na vida, ou nem sabe dizer por que é que vive. Porque a nossa natureza, ela chama pela inimizade contra Deus. Efésios 4:18. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Muito obrigado. Olhem aqui o apóstolo Paulo falando sobre aqueles que vivem uma vida dissoluta, uma vida sem santidade perante Deus. Eles vivem na ignorância, diz o apóstolo Paulo, porque eles são tocados pela dureza dos seus próprios corações. Quando a gente ouve a voz do coração, por isso eu chamo sempre a atenção, é muito perigoso quando você diz assim, eu sempre gosto de ouvir a voz do meu coração. Cuidado, Jeremias vai dizer, enganoso é o coração do homem, porque o coração também está manchado pela natureza pecaminosa. Então vivem obscurecidos de entendimento, porque estão alheios à vida de Deus. Então às vezes você pode ter aí na sua família, pessoas que você olha e diz assim, mas eles vivem de um jeito tão banal, ou dos seus vizinhos, ou dos seus conhecidos, eles vivem de um jeito tão sem sentido. Por que será? Porque estão alheios à vida que Deus espera para os seus filhos. Porque estão obscurecidos pelo seu próprio entendimento. A nossa sociedade atual é uma sociedade fortemente obscurecida pelo próprio entendimento. O homem tem colocado muito mais as suas teorias e o seu entendimento acima da vontade de Deus. E por isso, se nós não estivermos sempre em contato com a palavra de Deus, nós também corremos esse risco de ter o propósito da nossa vida obscurecido, distorcido e caminhar na direção contrária
a vontade de Deus. Romanos 3, versículo 10 a versículo 18. Esse é um texto mais compridinho, vamos ler com bastante atenção, é um texto importante. Romanos 3, versículo 10 até o versículo número 18. Quem é que lê para nós? Paulo vai fazer uma denúncia com relação à natureza pecaminosa nesse texto. Eu posso ler. Por favor. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Muito obrigado. Paulo descrevendo aqui de uma forma bem realista a condição do homem caído em pecado. Essa é um espelho da nossa natureza, da nossa condição humana. Então ele vê, não há temor diante dos seus olhos. Por que muitas pessoas vivem afastadas? Porque não há temor a Deus. Então, com a queda em pecado, a vida do homem, ela deixou de ser centralizada em Deus e passou a centralizar-se em si mesmo. E nessa cegueira espiritual, o coração do homem ele se firma muito mais nas coisas terrenas do que nas coisas que são do alto. Aquele amargo engano de que, eu posso viver sozinho. E no final, o ser humano sempre acaba descobrindo que essa autossuficiência, ela se volta ou para a sua própria destruição, ou então para causar dor e destruição na vida do seu semelhante. Por isso, Santo Agostinho, um pai da igreja antiga, tem uma frase dele que ele dizia assim: Tu, ó Senhor, nos criaste para ti mesmo, e nossas almas não estão em repouso até repousarem em ti. Então, quando alguém fala, eu não encontro o sentido da vida, a gente nunca vai encontrar o sentido da vida se a gente não souber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, por que eu vivo? Nunca vamos conseguir responder corretamente essa pergunta se nós não compreendermos que Deus nos permite viver a fim de que o seu objetivo para o qual Ele nos criou, ele ainda possa ser atingido em nossas vidas. O objetivo da criação de Deus para o homem, que é viver em comunhão com Deus e glorificar a Deus, continua valendo. E isso é o que dá sentido à nossa vida. Só que nós não temos mais condições, após a queda em pecado, de cumprir esse objetivo. Mas Deus é tão gracioso que Ele providenciou as condições para isso. E de que maneira Ele fez isso? Fez isso enviando o seu Filho Jesus. Por isso, Quaresma tem que ser um tempo maior do que costume na nossa vida. Tem que ser um tempo para pensar que os pecados que Ele carregava não eram dele, mas eram nossos. Ele foi traspassado, foi moído pelas nossas transgressões. Nós nada fizemos, mas pelas suas pisaduras, diz Isaías, nós fomos sarados. Então, em Cristo, Deus restaura o objetivo da vida para a qual o ser humano foi criado. Triste seria a nossa vida se ela tivesse parado na queda em pecado, não é mesmo? Já parou para pensar a consequência? Seria a condenação eterna. Mas Deus teve compaixão da humanidade. E lá ainda no Jardim do Éden, Ele faz a promessa do Salvador. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 4 que na plenitude do tempo, Deus enviou o Filho, o seu Filho, nascido de mulher, para que nós pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. O que é que muda em nossa vida com a vinda de Cristo?
muda totalmente. Cristo é muito mais do que um exemplo. Cristo é o bom pastor. Aquele que dá a vida, que se sacrifica pelas ovelhas, para que elas não pereçam. E ele diz, aquele que ouve a minha voz, esse terá a vida eterna. Porque a minha palavra é a verdade, disse Jesus. E eu vim para quê? Para que tenham vida, mas tenham vida em abundância. Deus quer nos dar, em Cristo Jesus, uma vida plena. Não uma vida miserável de algumas noites, ou de alguns momentos, ou de algumas horas de farra e de possíveis aventuras que alguns entendem como sendo alegria e objetivo da vida. Pode até ser que breves momentos tragam para alguns um sentido de vida, mas não passa de algumas horas. O sentido da vida só está quando nós somos preenchidos. Certa vez eu vi uma devoção, achei bem legal. Era assim, alguém segurando um cartaz com um coração vazio, né, vazado, recortado, então tinha o buraco do coração ali. E aí, então, precisava encontrar a peça que preencheria o coração daquele ser humano para que ele fosse feliz. Aí vinha alguém com coração, prostituição, outro bebida, outro noitado, sei lá, cada um pode imaginar o que quiser. Nenhum coração encaixava ali. Até que alguém chegou com um cartaz escrito, um coração recortado escrito Jesus, e aquele coração encaixava perfeitamente ali. Sim, nós somos criados por Deus. E a nossa alma só está completa, só está em repouso quando nós repousamos em Deus. Nada tem sentido, diz aquela canção, se você não tem Jesus. Então, Cristo veio restaurar o objetivo de Deus na vida do homem. Em Cristo, aquela imagem perdida, agora ela é restaurada. Porque em Cristo nós somos perdoados. E esse perdão nos restaura a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Né? Eu vivo para Cristo e se eu morrer, eu estou no lucro porque eu estarei para sempre com Cristo. Porque a verdadeira pátria, diz ele, está nos céus. Então, amados, o Espírito Santo nos leva a conhecer o propósito da vida. Só sabe responder porque vivo aquele que recebeu a fé por meio do Espírito Santo. Aquele que foi levado ao batismo, onde Deus nos purifica, onde Ele nos torna novas criaturas, e onde Ele nos torna também herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E por isso gostaria de encerrar esse momento de estudo, lendo com vocês Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Quem pode ler para nós? Colossenses 3, 1 a 4. Quanto aos mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Márcia, você leu Colossenses 3? Eu li Filipenses! Não tem problema. Nada a ver. Eu tô com ela aqui, tá? Por que não falou? Colossenses 3, né? O pastor Felipe, ele está colocando sempre aí no chat também o texto indicado, tá? Se você Eu li Filipenses, né? Não tem problema, é um texto bonito, mas o texto correto é Colossenses 3, 1 a 4. Vai. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
porque morrestes e vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Muito bem, obrigado, Ricardo. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Versículo 1, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Queridos irmãos, olhem que coisa bonita. Quando nós falamos em mordomia da vida cristã, é falar da nossa vida de uma forma muito completa. É pensar no propósito da vida para o qual Deus nos criou. Existe um livro chamado 40 Dias com Propósito. Não é um livro muito bacana, assim, porque ele é um livro que mistura muitos termos neopentecostais, então alguns podem não discernir muito bem. Mas para quem tem um bom discernimento, ele pode ser uma boa dica, né? Vida com propósito. Então, são 40 dias onde vai ter meditações diárias para que a gente possa, muitas vezes, se voltar para pensar e refletir no sentido da nossa vida. Por que nós vivemos? Por que eu vivo? Eu vivo para glorificar a Deus. Mas aí vem uma outra pergunta, né? De que maneira posso glorificar a Deus? Fazendo a sua vontade. E aí eu posso fazer a vontade de Deus na minha casa, na minha igreja, na minha sociedade, no meu trabalho. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou cumprindo o objetivo da vida para o qual Deus me criou. Então, notem que falar de mordomia é muito mais do que falar simplesmente da oferta ou da mordomia da oferta, como nós entendemos como finanças. É claro que ela é importante e faz parte também da mordomia. Mas não é só ela. Mordomia é toda a nossa vida. Nós somos convidados e chamados para cuidar de tudo aquilo que Deus nos confiou, para que cuidássemos de acordo com seus propósitos. Eu fico por aqui, a palavra está franca, se alguém quiser perguntar ou complementar ou falar alguma coisa. Então, convido o pastor Felipe para nos ensinar o trechinho da liturgia que nós vamos aprender a cantar hoje. Semana passada a gente aprendeu a cantar o ofertório da liturgia número 1. Quem tem o inário luterano em casa, está lá na página, bem no começo, tá? Não vão confundir com a liturgia da ordem 2, é a ordem 1. E hoje o que vamos aprender, pastor? Sanctus, o santo, santo, santo. Isso está na página número 27 do inário. Aqui, ó, no comecinho das liturgias lá. Vou cantar ele aqui uma vez, tentar pelo menos, porque ele é um pouquinho mais alto, né? As notas são um pouquinho mais agudas do que o nosso tradicional Santo Santo. Quando a gente chega ali nos hosanas, nas alturas, realmente vai nas alturas, né? A nossa voz, a gente chega canta um pouco mais alto daí. Esses santos costumam ser um pouquinho mais alto ainda, mas eu abaixei o tom aqui para a gente tentar cantar. Vou cantar uma vez sozinho aqui, aí eu convido depois a vocês, a segunda vez, a cantarem aí em casa. Tá? Vamos lá. Santo, santo, santo Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios estão de tua glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É alto. Vamos de novo. Santo, santo, santo Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios estão de sua glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Muito bem. Só mais uma vez e depois o pastor grava o áudio e manda para a gente aprender. Quero fazer só uma perguntinha aí, porque eu cantava sem aquela parada no meio. Eu também. As alturas?
No meio tu botou uma parada ali. Tu tá lá na ordem 1 também, Ricardo? Sim. Mas tá usando o inário novo daí? Não, Esse mesmo. Viu? Tem uma pausa. Mas é o inário novo que tem uma sem mínimo ali. É que a gente fazia direto. É para dar uma chamada de ar ali. É, para respirar, porque depois tem os Osana, que é alto, né? Aí puxa o ar. Tá, vamos lá mais uma vez, então. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios estão de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Muito bem, até lá para o meio do ano, acho que a gente aprende a liturgia número 1, né? Valeu, obrigado, pastor Felipe. Grava o áudio aí para a gente aprender e bota lá no grupo do estudo bíblico. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, convido a Oma, Dona Otília, que vai fazer a oração do Pai Nosso em alemão. Reginaldo, bota o telefone bem perto dela. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Obrigado, Oma, Deus te abençoe. Quero lembrar a todos que, por causa dos decretos, os nossos cultos, eles continuam acontecendo em dias de terças e quintas-feiras à noite. Então, se inscrevam para o culto e amanhã, então, temos culto às 19h30. Temos que fazer um culto mais breve agora, porque também tem um negócio de estar em casa às 9h, né? Então, o culto tem que ser um pouco mais rápido agora. Temos que nos adequar às leis. Mas que bom que ainda podemos ter, né? Não vamos reclamar. Vamos dar graças a Deus porque temos oportunidades e temos privilégios. Também repito aí, se alguém precisar ou se sentir à vontade que queira receber uma Santa Ceia em casa ou vir à igreja, entre em contato conosco, se você faz parte de algum grupo de risco, que nós teremos alegria em atender você com todos os cuidados necessários. Um grande abraço. Fiquem na paz e na graça de Deus. E agora, se quiserem contar causos e tomar café, fiquem à vontade. Espero vê-los